Olá, pessoal do nono ano do Colégio Novo Milênio. Bom, vamos continuar hoje falando aí sobre as atividades econômicas da Europa, tá? Então, gente, unidade 2. Na unidade 2 a gente já viu aí sobre o setor primário, tá? Sobre os aspectos econômicos do continente europeu relacionados aí ao setor primário. Como vocês sabem, eu também já falei para vocês nas aulas online, a gente tem aí 5 setores de economia, tá? Os setores de economia eles são classificados de acordo com o tipo realmente de atividade econômica. A gente tem o setor primário, secundário, terciário, quaternário e o quinário. O setor primário, gente, ele está muito relacionado a coisas da natureza realmente. São atividades que não precisam de transformação, como, por exemplo, a agropecuária, o extrativismo, a pesca. Então, são atividades relacionadas diretamente com a natureza, tá? Setor secundário, que é o setor que a gente vai ver hoje, relacionado aí à Europa, realmente, as atividades econômicas da Europa. O setor secundário ele é voltado aí para a atividade industrial, tá? E também para a construção civil. Então, tem esses dois setores. Construção civil, ela foi agregada ao setor aí secundário. Aí, o setor terciário, que a gente vai ver na próxima aula, na aula da próxima semana, que é o setor relacionado aí a comércio, serviço, turismo, tá? Então, é mais voltado aí realmente para a prestação de serviços. Aí, o quaternário e o quinário vocês não vão ver, né, durante essa unidade, mas o quaternário é mais voltado aí para a área tecnológica e o quinário é mais voltado aí para a questão de comunicação e informação, tá? Então, esses 5 setores de economia, a gente vai ver somente o primário, secundário e terciário com relação ao continente europeu, tá certo? Então, Europa, gente, vocês sabem que a gente vai ter aí vários países desenvolvidos. Então, a industrialização, ela está muito relacionada a esse continente. Por quê? Porque os países mais industrializados do mundo, né, com exceção aí de Japão, dos tigres asiáticos e dos Estados Unidos, a gente tem aí os países europeus, tá? Então, página 355 até a página 356, vocês vão ver aí sobre a questão dessa produção realmente industrial da Europa. Gente, Europa, no caso, começou aí sua industrialização do século XVIII. Vocês sabem que o primeiro país a se industrializar foi a Inglaterra. Então, como a Inglaterra ela foi a pioneira no processo de industrialização, automaticamente quase todos os países da Europa seguiram aí o caminho, né, que a Inglaterra ela abriu aí com a questão da industrialização. Aí, no caso, nós tivemos aí a Inglaterra em primeiro lugar, a França foi o segundo país a se industrializar. Então, a primeira Revolução Industrial foi um marco, né, muito grande aí para todos os países com relação à nova forma de produção. Já que a gente tinha antigamente somente a forma de produção artesanal e a manufatura, tá? Então, com a chegada da manufatura, Inglaterra pioneira, França em segundo lugar. Segunda Revolução, nós tivemos aí uma descentralização, né, com a chegada aí da industrialização nos Estados Unidos. Estados Unidos foi quem liderou aí a segunda revolução industrial, juntamente com a Alemanha, né, e também o Japão. E a terceira revolução industrial, né, no caso, é a revolução aí voltada para a área tecnológica. Tanto é que a gente chama ela de revolução técnico-científico-informacional, ok? Então, vindo para o que interessa. Página 355 diz assim: a atividade industrial teve início na Europa, especificamente na Inglaterra, durante a chamada Primeira Revolução Industrial no século XVIII. Desde esse período, a atividade se espalhou pelo continente, sempre realizada de forma intensa. Porém, a produção industrial europeia diminuiu nas últimas décadas por causa da transferência de algumas indústrias europeias para países que têm mão de obra mais barata, baixos impostos e outros atrativos. O que é que as indústrias estão fazendo, gente? Como os países da Europa são geralmente países desenvolvidos, né? A maior parte dos países desenvolvidos estão lá nesse continente. Então, os países eles estão deixando a sede, né, da sua indústria, da sua empresa, nos países mais desenvolvidos, deixando aí nas cidades mais desenvolvidas, e estão colocando as filiais, né, aí nos países menos desenvolvidos. Por quê? Geralmente os países da África, países da Ásia, países da América, eles vão ter aí muitos recursos minerais.
isso ajuda muito na questão da matéria-prima, tá? Então, barateamento da matéria-prima. E a gente também vai ter aí nesses países menos desenvolvidos um barateamento da mão de obra. Então, a mão de obra mais barata, a matéria-prima estando mais próxima aos locais de produção, automaticamente os produtos eles vão ficar mais em conta, né? Digamos assim, para as indústrias vão produzir com um custo bem menor. Só que para vender de fato, eles vendem aí nos seus países, aí nos países desenvolvidos, tá? Então, a gente tá colocando essa questão aí dessas filiais nos países menos desenvolvidos para baratear realmente o custo para as indústrias, tá? E também aqui ele falou a respeito de baixos impostos. A gente vai ter a redução e a gente também vai ter a isenção de impostos. Isso é o que a gente chama de guerra fiscal. Países, né, ou então dentro do país também pode acontecer entre estados, entre cidades, aquilo que a gente chama de guerra fiscal. O país que oferece um menor imposto, né, uma redução muito grande aí de impostos, ou então a isenção, não pagar realmente imposto algum, as indústrias elas são atraídas para este local, tá? Porque se ela não paga imposto, ela vai conseguir produzir, né, bem mais sem ter custo algum com o governo, né? Então, mão de obra mais barata, baixos impostos e outros atrativos, ok? Aí aqui, a produção industrial engloba vários segmentos, como o têxtil. Têxtil, gente, é a indústria de fabricar realmente tecido, né? Voltada para essa área aí, tá? Siderúrgico, naval, químico, automobilístico, metalúrgico, eletrônico e de alta tecnologia. Como eu falei para vocês na aula online, países que produzem aí alta tecnologia na Europa, a Alemanha, França, né, são muito fortes aí nessa questão de produzir tecnologia de ponta, tá? Aí aqui, as principais áreas industriais do continente concentram-se na França, na Bélgica, nos Países Baixos, na Inglaterra, na Alemanha e no norte da Itália. No caso aqui a gente tem ó, em destaque essa área aqui da dinâmica industrial, tá? Essa área, gente, que a gente chama de dinâmica industrial, é a área onde a gente tem a maior quantidade de parques industriais na Europa. O que é um parque industrial? Uma localização, né, um espaço onde a gente tem indústrias de diversos tipos, tá? E onde a gente não tem residências. Aí aqui a gente vai ter aquele mapa que eu expliquei para vocês na aula online. Aí o espaço em desenvolvimento, indústrias variadas, terciário dinâmico, o espaço com alguns centros importantes, o espaço de difícil desenvolvimento, indústrias em crise, desemprego e imigração. No caso aí, gente, com locais, né, onde a gente realmente tem um difícil acesso para as indústrias devido a crises realmente internas nos países, tá? Aí, os países que estão em processo de saída da União Europeia, né? Esses países aqui que estão de verde, tá? E aqui a gente vai ter as rodovias principais, que vão ligar aí essas áreas industriais, e os limites internacionais, os limites realmente dos países, tá? Então, a legenda nos ajuda aí a observar, né, esses aspectos aí no mapa. Aqui embaixo diz assim, além dessas tradicionais áreas industriais, a Rússia e a Ucrânia também se destacam nesse setor. Lembrando que a Rússia, gente, é uma parte asiática, a maior parte dela é asiática, né? E tem a parte também europeia. Tais países se industrializaram durante o período da Guerra Fria. Guerra Fria, 1945 até 1989. Aquele período realmente onde a gente tinha a divisão aí da Europa, né? Tinha o lado ocidental, realmente capitalista, e tinha um lado oriental que era socialista, que não estava voltado aí para essa área industrial de fato. Aí, porém, com o fim desse período, esses países tiveram que modificar seus investimentos, abrindo-se para o capitalismo. No caso da Ucrânia, o governo concedeu incentivos para a atração de empresas transnacionais, ou seja, empresas de outros países, tá? Aí cabe ressaltar que a Rússia e a Ucrânia não têm o mesmo desenvolvimento tecnológico que países como a Alemanha, Reino Unido e França. Entre as principais indústrias russas e ucranianas, podemos destacar as metalúrgicas, as siderúrgicas e as petroquímicas. Gente, essas três indústrias aí do finalzinho do parágrafo são as indústrias que a gente chama de indústrias de base, tá? Então, ó, com relação ao setor industrial, a gente vai ter as indústrias aí de base
E a gente também vai ter as indústrias, que a gente chama de indústrias de bens de produção. Deixa eu mostrar aqui para vocês bem rapidinho. Ó, os tipos de indústria. A gente tem as indústrias de bens de produção, que são as indústrias que a gente chama de indústrias pesadas, ou então indústrias realmente de base. Que são as indústrias que transformam a matéria-prima para outra indústria. Por exemplo, a indústria que transforma... a indústria que faz a transformação do aço, a indústria que faz a transformação de matérias-primas que outra indústria vai precisar, tá certo? Então, a gente chama de indústrias de base. No caso aí, metalúrgica, siderúrgica, petroquímica, são indústrias de base, tá? Porque, por exemplo, a gente tem as refinarias de petróleo, né? Eles refinam o petróleo e enviam para as outras indústrias para que a gente tenha realmente aí os derivados, né, do petróleo, como o combustível, entre outras coisas. As indústrias de bens de capital são as indústrias de equipamentos, as intermediárias, que é a indústria que fabrica realmente máquinas, peças, né, para as outras indústrias trabalharem. Então, elas vão produzir aí máquinas, equipamentos, ferramentas, etc, tá? Isso a gente chama de indústrias de bens de capital. E as indústrias de bens de consumo, que é a indústria realmente daquele produto final, produto que vem para o consumidor, por isso que chama de bens de consumo. São bens de consumo duráveis e tem a indústria de bens de consumo não duráveis. Bens de consumo duráveis é aqueles que têm realmente garantia aí de mais de um ano, né? Então, ele realmente foi feito para durar mais de um ano. Embora, né, alguns produtos não durem, mas a finalidade é essa, né? Então, produtos de bens de consumo duráveis, eles não são perecíveis, tá? E as indústrias de bens de consumo, de forma geral, a gente chama ela de indústria leve, tá? Que são indústrias aí que produzem realmente o produto final para o consumidor. As indústrias de bens de consumo não duráveis são aquelas de consumo rápido, como, por exemplo, alimentos, cosméticos, roupas, calçados. Então, são produtos que você vai consumir rapidamente, que geralmente não tem aí uma garantia, tá? Então, indústrias de bens de consumo duráveis, móveis, eletrodomésticos, né? A indústria de bens de consumo não duráveis, alimentos, roupas, calçados, cosméticos, tá certo? Então, ó, nessa aula de hoje, gente, já que a gente falou de industrialização, e já que a gente tá falando de industrialização aí com relação à Europa, aí o desafio vai ser o seguinte: vocês vão pegar aí esses 3 tipos de indústria, tá? Os 3 tipos, e vocês vão montar uma imagem com esses 3 tipos, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui, ó, indústrias de base ou de bens de produção, a indústria de bens de capital e a indústria de bens de consumo, tá? E quando vocês montarem, no caso essa imagem com os 3 tipos de indústria, coloca uma imagem aqui que representa a indústria de base, uma imagem que representa a indústria de bens de capital e uma imagem que representa a indústria de bens de consumo. Uma imagem, tá? Montada, as 3. No caso, vocês pegam em qualquer aplicativo, faz isso aqui rapidinho. Monta as 3 imagens, indústria de base, bem de capital, indústria de produção, e mandem pra mim no WhatsApp, tá bom? Então, quem fizer isso aqui, esse desafio de montar essas 3 imagens, aí no caso tem ponto extra, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.